Estamos de volta, pessoal. Segundo bloco com o Lucas Paiva. Estamos falando sobre a infantilização. A infantilização dos jovens da igreja hoje em dia. Obrigado por todos que estão nos acompanhando aqui, todos os dias. A gente tem muita gente boa aqui. Estou muito feliz que a gente já tem uma comunidade bastante ativa. Todas as manhãs aqui eu tô que nem radialista, mano. É sempre as mesmas pessoas aqui que já tem horário marcado com a gente aqui. Eu tô me sentindo até emocionado. Esse é o poder da constância. O poder da constância. A consistência já é um resultado. Pena que as pessoas não sabem disso. Então, aí o que eu tava falando? O que eu acredito aqui na minha casa, e eu falo isso, as pessoas dão uma risadinha de canto, assim, tipo, quero ver. E ontem ainda fiz um post agradecendo os 6 anos que eu tenho de vida com a Mel, e escrevi que só tenho mais 6. Porque com 12 anos aqui eu quero fazer uma festa debutante, que o Brasil faz com 15, eu quero fazer com 12. E com meus meninos eu quero fazer com 13. Que é uma festa de emancipação, onde eu vou fazer com 12 anos, vou fazer uma grande festa bacana, vou chamar toda a comunidade que compõe a minha vida, e vou introduzir a Mel não mais como a filha do Cal, mas vou introduzir ela como a Melanie Christine, né? Porque criança não menstrua. Então hoje uma moça com 12, 13 anos que está menstruando, ela não é criança. Só que ela também não é adolescente, porque adolescência não existe, né? Questão que criança ou é adulto. Você nunca vai ler na Bíblia a história de um rei adolescente. E aí aqui que eu vejo que existe maligno uma ideia que a adolescência é a única fase na vida do ser humano que ele perde a identidade. Então quando ele faz uma besteira, ou quando ele quer fazer uma responsabilidade, ele fala, não, você não pode ser criança. Ah, quero pregar na igreja. Não, você não pode ser criança. Aí quando ele faz uma besteira, uma cagada, você fala, pô, você não é criança. E aí ele fala, tá, mas então o que eu sou? E quando eu quero fazer, eu não posso. Quando eu faço o que não devia, que eu não consegui fazer, vocês me chamam de adulto. Esperam de mim um resultado de adulto. Então eu percebo que na igreja, Davi Lago aqui, ele falou sobre a glamorização da infância, onde está sendo muito bacana ser adolescente até os 30 anos. E isso é uma disfunção social absurda. Isso, assim, é uma irresponsabilidade com a comunidade, com a cidade. Quando a gente olha para um cara de 30 anos e tem que compreender o final da infância dele com 30 anos. Na verdade, esse cara já é uma estatística social de um prejuízo social. Seja de um governo, de uma mãe que está carregando o cara nas costas, o cara é desempregado. Eu mesmo vejo assim, né? Quantos caras eles são ônus para a família. O cara ele vive tentando um novo negócio. Agora eu vou viajar para outro país. Agora eu tô comprando Bitcoin. Pai, me empresta que eu vou ficar milionário Agora em Bitcoin. vai. Agora vai. Só que já está com 30 anos e o pai não sabe mais o que fazer. Fala, pô, o que eu faço com esse cara? E aí a minha pergunta para você é: como você entende que os homens e mulheres deviam se relacionar na igreja de maneira que eles casassem mais rápido, né? As mulheres reclamam que não acham marido, o homem reclama que só tem mulher, sei lá, feia, mulher velha, mulher isso, mulher aquilo. Mas como é que você incentiva isso dentro da tua igreja? Eu tenho uma coisa que é minha, eu não levo como uma verdade absoluta. Não posso afirmar isso como verdade, mas eu acredito, é uma opinião minha. Eu respeito muito o indivíduo. Tanto que essas coisas, principalmente relacionamento, a gente costuma tratar no individual, né? Uhum. E eu creio que cada um tem seu tempo. Tem a história, tem o que sofreu na infância, talvez o cara tenha uma imagem distorcida de família, e às vezes a gente tem que desmistificar essa memória, essa trajetória toda, para o cara ser curado e conseguir ter uma família, né? É. Mas agora falando de forma geral, né? Falando de forma geral, eu concordo totalmente contigo.
eu posso te falar como eu me senti e como eu me sinto vendo. Eu me senti impotente porque era bem esse o peso que as pessoas colocavam em cima de mim, de que eu era muito novo e eu não ia conseguir sustentar um casamento. Só que nunca foi eu que sustentei um casamento, entendeu? Quando a É. gente casou lá, a gente entregou nas mãos de Deus. Só que desde os 15 anos, eu comecei a namorar com a Thaís, ela tinha 15 anos, ela tinha 16 anos e eu tinha 18, né? Ela pegou ainda um ano meu assim, que eu tava indeciso. E a gente sempre conversou. A gente já ficou, eu já fui levar ela 7 horas da noite em casa, que a gente tinha brigado, e a gente ficou até 4 horas da manhã conversando. Só que a gente não saía do carro enquanto não resolvesse. Então, acho que falta diálogo. Aham. Uma das coisas sobre o conflito de geração ali que tu falou, que eu mais reclamava com meu pai, é que o cara que é mais antigo, ele tem a mania de olhar para o mais jovem e falar assim, ó, ah, tu não me ouve. Só que eles não sabem que o mais jovem também olha para eles e fala, e tu não me entende, sabe? Então acho que quem é mais antigo subestima o jovem. É, isso E aí. aí a gente prorroga e a gente vai ter um cara maduro só com 35 anos, mas não é um cara maduro porque ele foi ensinado. É um cara maduro porque ele apanhou na vida, Porque ele entendeu? aguentou até lá, né? Então, isso eu vejo muito dentro da igreja. De cara que foi sendo empurrado, não, tu não tá pronto, não tá pronto, não tá pronto. E depois a mesma pessoa que empurrou tem o dever de cuidar ou de sustentar, entendeu? Então, meu pai, eu sei que meu pai, na época que eu falei para ele que eu ia casar, ninguém casava com 21 anos. Isso há 8 anos atrás, pouca gente casava com 21 anos, né? Ainda Ele mais achou, Florianópolis, ainda mais em ainda Floripa. mais Floripa. Ele achou um absurdo. Ele achou um absurdo. Ele achou um absurdo. Falou, cara, tu não tem onde cair morto, quem que tu é? Mas ele refletiu e na outra semana ele falou, então fechou, tu vai casar. Porque ele entendeu que isso era um empurrão também. Aham. E, cara, depois que eu casei, não tinha mais papai e mamãe dentro de casa, não tinha mais. Agora não tinha mais vida fácil, entendeu? Agora era eu correndo atrás das minhas coisas, velho. E graças a Deus por isso, porque eu aprendi. Foi rápido, entendeu? Não foi um processo longo onde foram 8 anos. Cara, eu tô com 28 anos e já tô realizado, entendeu? Eu sei que tem muita coisa ainda para fazer, mas eu tô bem, entendeu? Não tô correndo atrás, não tô aqui desesperado correndo atrás dos meus sonhos, coisa e tal, entendeu? Eu tô satisfeito. Eu sei que ainda tenho muito para conquistar, tenho muitos sonhos ainda, mas o que eu quero dizer é que eu tô satisfeito com o que eu tenho, entendeu? Fantástico. Eu sempre falo, né, que você pode ter uma vida boa ou uma vida plena. A boa sai mais caro, né? E é bem isso aí, né, cara? Tipo, plenitude de vida você pode ter o dia que você quiser, porque é um estado de espírito, não uma circunstância. É isso aí. A plenitude é algo fantástico. A plenitude é você olhar para tua mulher e falar, não, não, era essa mesmo que eu queria ter casado. Você olhar para tua casa e falar, não, não, eu tá morando aqui dentro dessa casa que torna essa casa bacana. Não é essa casa que me deixa feliz, né? Eu que deixo essa casa Isso. feliz, né? É, muito Ô, bom, Cal, cara. só uma coisa, um adendo aqui. Uma coisa que eu aprendi durante os anos é que as pessoas que casam por condição, elas também separam por condição. Eita vida, meu Deus! E foi, e foi, Caraca, velho. e foi isso que eu consegui ver, que eu me perguntava, muitos amigos se separando, e eu falava para Thaís, cara, o que está acontecendo? E eu ia entender porque eles acharam um tempo certo, né, para casar. Só que dentro disso desgastou, porque já estava pronto. Só que eles não entenderam que já estava tudo pronto para eles casarem.
entendeu? Então, eu acho cara, condição é o menor fator, assim. Ah, e também, uma das coisas que eu e a Thaís, a gente tem, imagina, a gente casou sem nada, sem nada. Hoje eu tenho um carro legal, hoje eu posso botar meu filho num colégio legal, eu posso viajar. Só que a gente Eu construiu fui lá tudo na tua isso casa, junto. lá. Primeira casa que não tinha nada. Eu fui. É verdade. Pra não mentir, É tinha um verdade. cachorro, filho. E latia pra Tinha um caramba. cachorro. Outro Chato pra cachorro caramba. chato, velho. Então, tipo, a gente construiu as coisas juntas. Eu posso falar isso, entendeu? A gente pode ser feliz em tudo que a gente construiu. Muito bom. E aí que tá o poder de não estar sustentado em condição. Eu vejo que isso é igual à fé, né? A fé que está baseada em coisas é a fé que quando Tem as dado coisas qualidade. somem, ela vai. Eu falei numa pregação esses tempos que se a nossa fé está baseada em coisas, qual que é a primeira coisa que o diabo vai tocar? Em coisas. Ele pode tocar em coisas, ele não pode tocar em pessoas, não pode tocar em mim, mas É. ele pode tocar nas coisas. Eu bato o carro, quebro Caraca. um móvel, Muito bom. tudo isso pode ser tocado. Só que minha fé não está no meu carro, não está nas minhas coisas, entendeu? A minha fé é a mentalidade que eu recebi de Cristo. É o que está lá Uau. em Romanos 12. Uau. Entendeu? Ou Então, seja, toda a fé que é inabalável precisa estar fora das coisas. precisa estar fora das coisas, total. Apoiou em alguma coisa, você condicionou uma fé abalável. Isso, isso. Fantástico, muito bom. Inclusive para o casamento, entendeu? Uau. Isso se aplica no casamento. Se Que tu coisa casa linda. baseado nisso, Meu, que coisa fantástica, irmão. Quantos filhos vocês querem ter? cara, eu acho que dois. A gente vai ter dois. A gente já tem um, né, que é o Pedro Lucas, e mais um, no caso. Não mais Muito dois. Vai fantástico. que ainda bem que o comentário está desativado, senão até ia estar falando aí. Não, mas acho que dois é o ideal pra gente. Eu ia parar no Pedro Lucas. A gente ia ter só o Pedro Lucas. Só que eu acho que eu, Não ti- pode. eu cresci com meu irmão, cara, e foi muito bom, entendeu? Tipo, metade do que eu sou hoje é porque eu convivi com meu irmão, entendeu? Um filho Inclusive esse lance único. da disputa. Um filho único é um órfão de irmão na sociedade. É um órfão social de irmão. Assim como existe uma disfunção numa criança que ela é órfã de pai, existe uma disfunção no filho único que é a orfandade de irmão. No irmão você aprende valores básicos como dividir, compartilhar, Ótimo. socorrer, valores de altruísmo. Imagine que você Hum. cria um filho único e tudo termina nele. Ele sempre ele é receptor, porque ele não tem aonde derramar aquilo, né? Porque pai é pai, então já instintivamente ele sempre recebe do pai e da mãe, sempre. Sim, Só que ele, desde da primeira e segunda infância até 14 anos, ele não tem quem derramar. E sim, aí cria uma pessoa extremamente difícil, né? Não tem preconceito quando o filho é único, mas você vai perceber que os filhos sim. únicos eles têm os seus milindres, né? E eu tenho uma dica para você. Ter dois filhos dá menos trabalho do que ter um. Quando você tem um filho, você é a atenção desse filho a vida inteira. Você vai ter que ser a atenção dele a vida inteira. Quando você tem dois filhos, você vai ver o tanto de horas que os teus filhos eles passam distraídos um com o outro e você está fazendo teus negócios, você está vivendo, você está se concentrando. Cara, um filho único é um dreno, mano. Por isso É, que daí as pessoas e param tem num filho essa. único e falam: Meu Deus, é muito trabalhoso ter um filho. Claro, você é a É. atenção do teu filho. Aí ter dois, você já vai ver que é mais tranquilo. E tem o lance dessa que eu tava falando ali pra ti da condição, entendeu? De tu pensar, cara, hoje é difícil ter um filho no Brasil, é difícil colocar mais uma criança aqui, coisa e tal. Só que eu já me convenci de que tudo isso é uma mentira, eu não vou estar apoiado em coisas, eu não vou. Não são as coisas que me sustentam. Meu pai sempre fala.
Sempre quando chega alguém aqui falando, ah, bispo, eu perdi o emprego, não sei o que, ele fala, ó, tu perdeu o emprego, mas tu não perdeu o patrão, entendeu? Tipo, É quem isso te aí. sustenta é Deus, É isso. corre atrás, tu vai conseguir coisa melhor. Deus nunca, ele fala também que Deus nunca tira nada para colocar algo pior. É Deus isso. sempre coloca algo melhor. Só uma vítima do capitalismo para pensar nessa dimensão. Eu É vou ter isso aí. 4 filhos, meus 4 filhos têm passaporte vermelho e eles moram aqui nesse país por opção. Eu moro porque eu quero morar, não porque eu tenho que morar. E, cara, é algo impressionante. Quando você entende quem é Deus, entende quem seus filhos são, primeiro que você perde toda essa responsabilidade. Ah, eu preciso prover para meu filho. Não, brother. Teu filho é teu irmão na fé. Se você tirar um raio-x da existência, de como Deus criou as coisas, você vai ver que teu filho não é teu filho. Teu filho, você tem uma tutela. Por isso que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Quando você tem um filho, filho é tudo que você pode dar para um Deus que tem tudo. Só que ele não pode ter filho. Deus não pode ter filho. Deus é espírito. E a gente é corpo. Então, Deus precisa do teu corpo para gerar um outro alguém nesse mundo. Só que esse outro alguém é do teu Pai Celestial. Então, cara, faça filho. Se for preciso, ande de ônibus, coloque tudo na escola pública, né? Deus, ele vai suprir. É Amém. massa. Meu pai teve 7 filhos aí, cara, alimentou mais 8.000 pessoas durante esse processo e nunca faltou. Ao contrário, eu sempre cresci tendo o melhor tênis na escola, as melhores marcas de roupa, porque tudo vinha da Alemanha de segunda mão, a gente ganhava doação. E eu impressionante, cara, crescendo na escassez, cuidando de carro no cemitério, pedindo comida no Ceasa, eu me senti o cara mais milionário do planeta, velho. É Deus, é Deus. Mas, Loucura. irmão, o que você recomendaria para uma pessoa solteira hoje, que ela tem um sonho de construir uma família e por alguma razão passa ano e entra ano e isso tá trancado, não flui? Essa é a realidade de muitas pessoas que me acompanham, né, antes de ontem, só por coincidência, 2 moças maravilhosas, elas casaram igual você, cedo, tem dois filhos, e por alguma razão, os 2 moleque banana deixaram elas, e hoje, com 26 anos, elas são divorciadas, vítimas da religião, sofrem muito preconceito social dentro da igreja, né? Essa era a lamentação das duas. Impressionante. Uma é daqui de Curitiba, a outra lá do Rio Grande do Sul. E pessoas com 800 quilômetros de distância sofrendo as mesmas pressões sociais. E elas falaram, Cal, eu só quero uma coisa, eu quero um homem que ame Deus acima de tudo. Eu não quero um homem que me ame, eu não quero um homem que dê a melhor escola para o meu filho. Não, não, não. Só queria um cara que amasse a Deus acima de tudo. E o que você recomenda para essas pessoas que hoje elas têm um sonho de ter uma família e parece que esse sonho está sempre mais longe? Então, eu vejo que enquanto pelo menos as pessoas que me cercam, né, relacionamento ele é gerado numa constância. Acho que tu não vai achar um cara ou uma mulher em uma semana e casar em 3 meses porque tu quer casar. Então, tipo, eu vejo que isso, claro que isso é individual, né? Mas qual que é a tua convicção sobre o casamento? Por que que tu tá casando? Às vezes as pessoas casam para suprir ou para adquirir um status de que agora eu sou uma pessoa casada, mas Uhum. não por uma convicção de que acredita que a família é o melhor lugar, entendeu? Então eu vejo que umas pessoas são falta de maturidade por não saberem o que querem, então elas só estão seguindo um rumo que todo mundo da igreja segue, e para mim essa é a pior besteira. Ah, não, todo mundo da igreja fez isso, então esse é o certo, eu vou atrás e vou fazer isso, Uhum. entendeu? Não estou dizendo que o casamento é errado, jamais estou falando isso, mas eu estou dizendo que o jeito que pode acontecer para um não vai ser o jeito que vai acontecer para o outro, entendeu? Então tem que ver se a pessoa ela está em busca realmente de formar uma família,
porque daí isso é gerado em Deus, é uma convicção, uma mentalidade, ou se ela quer somente suprir um espaço vazio que está ali dentro dela. Então, o casamento vai ser sazonal. Se ela usa o casamento, se ela se veste com o casamento para suprir uma necessidade, na hora que ela vê que essa necessidade ela foi suprida, o casamento só vai por água abaixo. É. Então, eu acredito que, pelo menos para mim, foi isso. Ser convicto do que quer e não atropelar processo. Muito bom. São duas coisas que eu vejo. Ser convicto do que tu quer, de que tu quer realmente formar uma família, tu tem o sonho de formar uma família, e de não atropelar processo. Saber fazer as coisas de forma processual. É a impressão que eu tenho que na igreja, as mulheres, em linhas gerais, elas amadurecem mais rápido, mais cedo. E com 18, 20 anos, você já vê que a menina ela já tem uma boa noção do que ela gostaria na vida. Isso. Só que parece que elas perderam a capacidade de ter a paciência de ver o moleque se tornando em homem. Então elas subestimam todos os moleques da igreja. Isso. A mulher que eu casei não é o homem que eu sou. A mulher com quem a Aline se casou, o homem que a Aline se casou, não é o homem que eu sou hoje. Não é. Eu mudei 100%. Eu sou outro cara. Sim, Sou total. diferente. E a impressão que eu tenho é que as mulheres, elas têm um olhar... Porque você pode fazer uma pesquisa. Uhum. As mulheres só não casam com os caras 10 anos mais velhos do que elas na igreja, porque a maioria deles já está casado, porque elas casariam com todos eles. Só que aí é muito fácil, né? Os caras que têm 10 anos à frente são os caras que alguém foi lá e já desenvolveu eles. Isso. A Thaís, ela te desenvolveu quantas Total. merdas você queria fazer na vida que a tua esposa chegou e falou, não, você não vai fazer isso. Ah, vou. Não vai. Então, com certeza, a mulher ela tem um poder sobrenatural no homem. Total. Então, Dalila é o exemplo clássico disso, que ela conseguiu mudar um cara que ele tinha, ele tinha uma relação com Deus. E ela foi lá e conseguiu corromper o cara. Assim como uma mulher tem poder para fazer o que o cara... fazer o que ela quiser de ruim, assim, essa mulher também, sendo crente, ela tem poder para levar o homem a fazer o que ele quiser de bom. Eu creio firmemente. Cara, quando uma mulher mexe com o cara vai até o fim. Ele come um caminhão, ele passa vergonha na frente dos amigos, ele muda de país, de cidade, vende tudo, entendeu? Só que as mulheres não sabem usar desse poder que elas têm para pegar um menininho da igreja, que ninguém tá dando nada, que talvez é o cara que toca violão ainda olhando na folhinha, tá ligado? Aquele cara que fica fazendo assim, ó, de nervoso, assim, que todo mundo ri dele, mas dentro daquelas cuecas ali tem um homem enrustido. Só que a vida ainda não deixou esse cara quebrar a casca, assim, ó. Né? Então, mulheres, vocês precisam ser mais sagazes, mais astutas, de encontrarem os menininhos da igreja e despertar dentro dele um homem e casar com ele. Então, cara, exato. O que você está falando foi exatamente o que aconteceu com a gente. A Thaís tinha 16 anos, só que era muito mais madura do que eu. Muito mais madura do que eu. E eu, molecão, 18 anos, e... Porra louca. E ela... E aí, quando eu conheci ela, cara, eu descobri que eu faria tudo por ela, entendeu? E cara, não, fiz loucura. Tem um amigo, um dos meus melhores amigos é o Wellington, ele é baterista. Um dos meus melhores amigos é o Wellington também. É o Wellington. Ele é comerciante. E eu lembro que o Wellington, ele morava a 5 quilômetros da casa da Thaís, da casa da mãe da Thaís. E eu morava a uns 15 quilômetros da casa da Thaís. Aí ela vinha para a igreja durante a semana, eu falava, não, vem que depois eu te levo. Só que o levar era levar de ônibus. Então, eu saía da igreja, eu andava uns 5 km até com ela de ônibus, descia do ônibus, eu e o Wellington.
Aí eu deixava ela na casa dela, ela entrava na porta, daí eu tava tranquilo que ela tava segura, e eu andava 5 quilômetros, eu e o Wellington, até a casa dele. Isso toda semana. Agora, fale pra nós quando foi a última vez que você andou 5 quilômetros, irmão. Ah, sabe que eu sou um cara atleta. O Lucas, ele Mas adora fazer corridas, só que quando ele lembra que é de a pé, ele desiste. é por aí. Mas eu sempre falo que é o seguinte, paixão é o único sacrifício que não te custa. É. Cara, uma pessoa apaixonada, ela é perigosa. Ela se torna muito perigosa. Eu me lembro um chinês que veio aqui pro Brasil atrás do amor virtual da vida dele. E ele ficou, acho que 5 dias no aeroporto, dormindo, esperando a pessoa chegar, mano. Aí ele tava Nunca falando de sei. fome, daí a polícia foi lá, saiu no jornal, foi uma loucura. Daí eles falam, cara, que cara retardado, né, velho? Só que é a paixão. Paixão é fogo, mano. Paixão, o Eu cara sei. é maravilhoso. Então, mulherada, tenha paciência com a rapaziada. Rapaziada, continue sendo inocente. Não perca a inocência. Isso. E é muito bom. Eu acredito em família, né? O Vini aqui, ele mandou bem quando alguém perguntou: você acredita em sucesso que não esteja baseado na família? E o Vini prontamente falou assim: não acredito de jeito nenhum, não tem como. E não tem como. Isso Porque aí. quem pisou nesse campo chamado família não troca por nada, irmão. Não troca. Pode te faltar tudo, falta dinheiro, falta lugar para morar, falta isso, falta aquilo, mas cara, se você tem a cheirosa para dormir abraçadinho com você, mano, acabou, Pode, entendeu? pode ser num colchonete. No colchonete, de manhã, cara, o que tem de melhor das crianças sair do quarto assim, ó, andando com os passinhos assim, de repente entrando embaixo da coberta e um ou outro já vindo do outro lado e já, putz, não tem, É velho. isso aí. Então, É isso aí. a vida plástica é uma mentira, né? É isso aí. Então, irmão, eu agradeço demais. Você é um cara assim. Deixa eu te perguntar assim, Uhum. já que você está numa idade bem legal aí, quem são hoje suas 3 influências assim ou que te influenciaram a chegar até aqui? Né? Eu acredito na modelagem. Modelagem é você encontrar em alguém o destino que você gostaria de chegar. E quem são 3 pessoas hoje assim que você recomenda, que você analisa de longe, pessoas que conseguiram juntar alguns pontos na sua vida, para que as pessoas que estão aqui elas também tenham referências? Cara, essa é uma pergunta muito difícil para mim. Vamos falar na última década, então. Pode ser lá de trás. Cara, eu vou te contar um segredo. Eu tenho algumas referências. é, Pode parecer loucura o que eu vou falar, mas pela minha história, eu, eu sempre aprendi a viver em comunidade e aprender muito com quem me cerca, né? Então, cara, minhas referências têm sido as pessoas que andam junto comigo e que me ajudaram nos momentos mais difíceis. Eu não posso deixar de citar o meu pai, o Bispo Sérgio e o Bispo Rude. 3 pastores. Eu São os 3 que me acolheram. Eu não posso ser injusto e citar Steve Furtick, que talvez eles me inspiram, entendeu? Entendi. Mas não sei se eu tivesse jogado agora aqui no meio da rua, na merda, se ele estaria aqui comigo, entendeu? Então, tipo, esses caras podem servir de inspiração na Boa, boa, mensagem que boa. eles pregam. Quem, Mas quem, te, quem, referência é quem quem te tá junto inspirou? comigo. Quem são Cara, essas 3 inspirações? inspirações. Brian Houston. Brian Houston? Tô ouvindo. Eu gosto muito do jeito que o Brian Houston ele ele lidera e para mim é o cara, questão de liderança junto com o John Maxwell. Pregação foi o Judah Smith que despertou tudo
tudo que eu prego hoje. Claro, né? Eu prego numa linha um pouco diferente. E comunicação. Eu não gosto muito do conteúdo da mensagem, mas eu gosto muito do estilo de comunicação do Carl Lentz. A forma de como ele se comunica, para mim, tipo, é difícil tu achar hoje em dia. O conteúdo da mensagem não é nada absurdo que tu fale, uau, que revelação, e etc, né? Mas eu posso citar vários aqui que me influenciaram. O Joseph Prince, eu gosto muito de um cara chamado Dan Moller também. E acho Muito que é bom. isso aí. Muito bom. Então, pessoal, siga esses caras nas redes sociais, vocês vão ver que realmente são pessoas que acho que em comum, Brian Houston, John Maxwell, para mim são minhas grandes, maiores influências naquilo que eu penso, do jeito que eu trato as pessoas, do jeito que eu penso igreja, do jeito que eu fundo minhas igrejas. Essa gestão de liderança onde você não subestima o cara como um subordinado, né? Mas você traz sempre emancipação, você traz sempre responsabilidade. Veio muito John Maxwell na minha vida também. E a Hillsong, que é uma igreja que não tem grandes coisas, mas é a grande coisa hoje, né? Se você for ver, é uma igreja que, ficou simples, ela torna a mensagem de Cristo presente nos grandes centros urbanos de todo o planeta, né? E padrão de excelência, né? Seguramente, talvez a igreja mais influente do mundo hoje, com certeza. Considerações finais, meu irmão. Deixa uma palavra para quem está ouvindo a gente aqui. E se você puder, no final, termina orando com a gente ainda. Amém. Então, não preparei nada, né? Mas eu quero reafirmar sobre a fé, que a fé é um ponto de partida. A fé é uma mentalidade. E o que gerou em mim tudo isso para que eu possa estar vivendo tudo que eu estou vivendo e colhendo o que eu estou vivendo foi há 10 anos atrás, quando eu entendi quem Cristo era na minha vida e a identidade que eu tinha. A fé para mim nunca foi um meio de conseguir algo. A fé para mim nunca foi para crer em coisas, mas a fé sempre foi o firme fundamento. Eu gosto de falar que a gente tem uma casa no sítio, aquela que a gente foi aquela vez, lembra? Uhum. E quando a gente foi construir essa casa, a gente fez ela sobre o firme fundamento. A gente escolheu o melhor lugar, era em cima de um morro, o melhor lugar para construir a casa. O lugar mais seguro era esse. Esse foi o firme fundamento que a gente encontrou. E eu vejo que a fé é isso. A fé não é tu construir uma casa. A fé é tu achar um firme fundamento. Entendeu? Porque se tu tem um firme fundamento, tu pode construir um edifício. Agora, se tu não tem um firme fundamento, tu vai construir e a casa vai cair. Já bateu o vento de 160 km por hora lá. Da casa fazer isso daqui, ó, envergar com a gente dentro dela e ela não caiu. Uau. Então, é nisso que a gente tem que estar firmado, não é em coisas. A fé nunca foi para crer em coisas. Uhum. Deus é um Deus de provisão e eu acredito nisso. Que quando tu crê, Ele te dá as coisas. Amém. Amém. Mas o princípio da fé não é para crer em coisas. É para crer que Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou. E para mim esse é o principal princípio. É isso aí. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento, Pai. Quero te agradecer pela vida do Cal. Quero te agradecer porque ele apareceu aqui alguns anos atrás e a gente já teve uma conexão muito forte. Tenho aprendido muito com ele. Tu tem levantado ele nessa nação para que pessoas possam aprender com ele também. Que tu abençoe a casa dele, que tu não deixe faltar nada para ele, Pai. Obrigado. E também queremos orar por cada pessoa que está aqui na live, Deus, que não tem conseguido ser constante, que tem crido de uma forma errada, Pai. Nós cremos que Tu farás a obra na vida delas, Deus, que Tu vai ser a verdade que elas precisam viver para derrubar a mentira que elas estão vivendo hoje, Deus. Nós denunciamos aqui toda a mentira de Satanás que essas pessoas estão vivendo, Pai, de que elas não vão conseguir ter um relacionamento, de que elas não vão ser ninguém da vida, que elas vão ser um adolescente até os 30 anos, Pai.
Nós declaramos que tudo isso é uma mentira sobre a vida dessas pessoas, Pai. Amém, Nós Pai. declaramos que elas foram chamadas para reinar em vida, Deus. E o reinado ele é exercido, Pai, desde o começo na mentalidade, Pai. Nós Amém, Pai. declaramos isso sobre a vida de cada pessoa que está Amém, aqui. Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, obrigado por tudo, viu? Conte comigo. Você é um cara que eu amo sem fazer esforço. E logo Isso, que eu irmão. estar em Floripa, novamente, venha para Curitiba. E é bom Com demais certeza. compartilhar a vida com pessoas como vocês, teu pai, tua família. Eu admiro Amém. demais, tem meu respeito. Beleza? Nós te amo. Precisando aí, dá um grito para nós. Obrigado, obrigado Beleza? pelo convite aí. Falou. Valeu. Pessoal, essa foi a live de hoje. Eu quero desafiar você, se você puder, faça um print e escreva o teu insight dessa live. Tem algo hoje que Deus falou com você. Pegue a frase, parafraseie. Você fala, putz, eu não lembro. Não, mas escreve com suas palavras. Então, o que aconteceu? O que realmente foi que mudou aí dentro de você? Todos os dias a gente está aqui para esse objetivo, que algo entre dentro de você e mude mais meio grau a bússola do teu destino. Muitas pessoas, eu estou fazendo testes e não estou divulgando quem vai estar com a gente em cada live. Então, eu quero dizer para você que o seu insight eu vou repostar na minha rede social, tá? Você coloca, me marca ali, Calditz, eu reposto esse insight, porque as pessoas, na verdade, através de insights como esse, elas vão identificar a pauta que a gente estava falando. A gente não tem pauta aqui. Aqui, na verdade, é um papo de boteco, onde a gente vai trocando a ideia, vai construindo, conjecturando junto. Esse é o meu objetivo com essa live aqui. Falar sobre vida, família, carreira, educação de filhos, ministérios, igreja, Jesus, Bíblia, tudo junto. E eu acredito que isso é importante para nós como igreja. É um culto que a gente faz. Então, se puder, faça um print, coloque... Pegue um print aí do meio da live, pegue um print da foto do Lucas, pegue um print da tua foto, mas escreva ali um insight, coloque Calditz embaixo, eu vou repostar isso. E as pessoas, durante o dia, quando elas veem o meu repost, elas entram ali porque elas sabem exatamente, pô, era isso aqui que eu não estava entendendo. As pessoas, elas estão com muitas lives, minhas lives são compridas, são 2 horas de lives, basicamente. Então, fica difícil da pessoa identificar o que foi falado. Mas quando ela tem o teu insight, ela procura aquela parte ali, aquele conteúdo. Então, o objetivo é que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas. E hoje à noite eu vou estar, às 10 horas da noite, com o Chico Preus, falando sobre o palavrão no Chico Preus, papo reto, sem filtro. E vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre família, sobre, né, a vida. Mas ali, ele, com certeza, o Chico Preus é um dos caras da rádio aqui de Curitiba. E aí, 10 da noite, eu vou estar falando, podendo ser eu junto com ele. O Chico e a Né têm sido amigos especiais aí que a gente está alinhando. Eu faço aqui em Curitiba sempre uma vez por mês. A partir desse último mês, eu comecei fundando uma confraria de ministérios criativos de Curitiba. Então, uma vez por mês, a gente tem uma missão, uma ceia, relacionamento em Jesus. E aí eu recebo 20, 30 ministérios aqui na minha casa, onde a gente senta junto, faz uma mentoria coletiva, onde a gente se apacenta, onde a gente se encoraja, se inspira. Então, se você é pastor, se você tem um ministério de Curitiba, você pode se unir a isso. Uma pessoa por ministério, vai ser no dia 13, às 8 horas da noite, e a gente vai reunir essa confraria novamente. O objetivo é uma aliança apostólica ministerial voluntária, onde a gente faz uma mentoria coletiva, uns e outros se edificando, se fortalecendo, desafiando, encorajando. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia, boa semana. Ore pelas pessoas que estão com medo. E, principalmente, eu declaro o sim para alguns negócios que precisam ser fechados essa semana. Eu sei que várias pessoas me escrevem, falam, Cal, tá quase, a venda está quase acontecendo, o contrato está quase sendo assinado. E eu comecei essa semana declarando o sim sobre os teus negócios. Eu creio nisso. É tempo da igreja florescer no meio do caos. E se existe um tempo onde o mundo chora e alguém vende o lenço, esse alguém são os filhos de Deus. O mundo está chorando, as pessoas estão desesperadas, angustiadas. Saia desse lugar e vá vender lenço. É tempo de eu e você, a gente ser surpreendido
para Deus levantar o seu povo no meio da pandemia, no meio da loucura, no meio desse momento assim, talvez mais improvável. Entenda que você vai tocar, você vai abrir contratos, você vai transbordar na vida de outras pessoas, tá bom? Mauri, Su, abraço para vocês, Ulisses lá de Balneário Camboriú, a Mel, todos vocês, é muito bom sempre ver aqui o nome de vocês subindo e eu oro para que Deus ele inspire vocês cada dia mais, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa semana.